Não é fácil mesmo, amados. Não é fácil mesmo. Ok. Bem, estou esperando mais pessoas se prontificarem aí. Já estamos voltando. Glória a Deus. Ok, amados. Aqui é aquela questão difícil, né, de resolver, que é a nossa famosa internet, né? Mas, enfim, vamos continuando aqui. E nessa primeira parte, então, nessa volta, eu vou ser um pouquinho mais rápido, né? Que nós já tínhamos falado sobre as versões. É muito importante quando você for fazer uma exegese, uma hermenêutica, tá? Você sempre ter 2 ou 3 versões. Essas versões eu tenho pego na internet, para ninguém falar, pastor, eu não tenho recursos para comprar todas essas Bíblias. Aí você tem lá Bíblia online, aí você tem um cantinho lá, várias Bíblias. Então você pode ir abrindo janelas e ir fazendo a comparação do jeito que eu faço aqui. Tá? Nós vamos estar usando mais a JFA, que é João Ferreira atualizada, em vez da KJA, que é King James atualizada. Ok? Nós começamos a falar sobre altivez desse primeiro versículo, falamos, né, que os 10 mandamentos podem ser divididos em 2 blocos. Houve uma contribuição fantástica também aqui sobre a cruz de Cristo, na comparação dos 10 mandamentos, onde nós falamos que o primeiro bloco, os primeiros 5 mandamentos é respeito a Deus, e o segundo bloco, os últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10, é respeito ao próximo. E é exatamente o que esses versículos aqui falam, que o que aborrece a Deus é quando essa relação com o próximo ela é tumultuada, e às vezes ela é tumultuada ou por uma arrogância, ou por mentiras, ou por uma situação que é pressa em fazer a fofoca, né? Mãos que derramam sangue inocente, adiantando, né, que essa expressão sangue inocente não é você apunhalar a pessoa no sentido físico, mas é você destruir a imagem da pessoa. No hebraico tem 2 maneiras de você matar. Ou você mata fisicamente, ou você mata a identidade. Por isso que Jesus, quando fala para Lázaro, e ele vai falar para outras pessoas também, mas principalmente para Lázaro, ele fala exatamente isso: eu vou te trazer de volta a sua identidade, de volta ao seu projeto. Por isso que ele usa a palavra thanatos, né? Eu vou te trazer, tirar desta morte e trazer para a ressurreição. E nós falamos também, né, que é importantíssimo esse versículo de Provérbios 17:14, né, como é fácil começar uma briga e como é difícil terminar uma briga. E o Salomão faz uma analogia como sendo um dique que rompe, né? Ninguém separa. Eu falei que nesse primeiro bloco são 3 cartelas que nós vamos estudar. A primeira cartela, olhos altivos; a segunda cartela, mãos que derramam sangue inocente. Nós estávamos vendo, né, esse aspecto aqui, onde os olhos altivos e também com uma situação de língua mentirosa vai semear ou vai fazer uma intriga, né, entre os irmãos, mãos que derramam sangue inocente. Nós vamos estudar palavra por palavra aqui a partir de agora, né? Nós não vamos estudar a palavra ain nem a palavra lashro, né, que é ain, olhos, lashro, língua, né, porque são elementos, né, do corpo humano, uma necessidade. Apenas lashro, que poderia significar uma fala contaminada, né? Ok? A palavra para altivez, que é chamada ain ruon, né, olhos altivos, são atitudes daquelas pessoas que se soberbecem e agem com arrogância. Nós comentamos, é importante salientar, e praticamente aqui é um vídeo novo, né, que foi exatamente essa altivez, ou esse sentimento, né, que vai tomar conta de Lúcifer. E existe um livro, né,
Eu cito ele de novo, que é o Síndrome de Lúcifer, onde o autor Caio Fábio vai trabalhar exatamente esse sentimento que muitas vezes toma conta das pessoas. É aquele sentimento, né, de que talvez pregar no culto de domingo à noite é mais importante do que pregar no culto de quarta-feira à noite. Aquele sentimento que talvez eu estar no louvor lá na frente é mais importante do que eu estar no ministério infantil lá atrás. Né? Então, isso é uma falta de entendimento do que é a operacionalidade do reino de Deus. Né? Quando você olha para o corpo humano, você tem o dedo mindinho, Paulo vai fazer uma referência sobre o corpo humano, né? Um não pode dizer que é mais importante que o outro, porque um completa o outro, um faz parte do outro. E isso aqui é muito importante mesmo. Eu nunca esqueço, uma vez quando nós morávamos lá no Vigilato, estava eu e o Malik, e Deus falou assim, eu quero falar contigo, né? Eu tinha horário de madrugada, e Deus colocou o desejo no meu coração de eu escutar Carmela Burana. E você fala, como é que Deus vai falar através de uma ópera? Mas lá estou eu, né? Pensei, se é coisa da minha cabeça, não vai acontecer nada, mas se for Deus. E na ópera, né? Tinha um cara lá segurando dois pratos, né? Um smoke bonitinho, vestido a rigor como todo. E ele e de repente ele só faz isso. Pá, pá, bate o prato. E o Malik até comentou, nossa, o cara ficou o tempo inteiro em pé, só para isso, quer dizer, quase insignificante o papel dele, né? E naquela hora o Espírito Santo ministrou no meu coração, tente escutar a ópera agora sem esse grande finale. Para tarará, tarará, não falta o tan, tan. Então Deus ministrou que muitas vezes, né, existem pessoas dentro do corpo de Cristo, da casa de Deus, que eles estão ali para tocar aqueles pratos. Talvez são pratos de enviar uma cesta básica, talvez são pratos, né, de estar orando pela casa pastoral, pela igreja como um todo, talvez é prato de você ser rico ao ponto de você poder ofertar mais, dizimar mais e até abençoar mais situações. Talvez ninguém te vê, ninguém sabe quem é você, mas Deus sabe que você estava ali na hora certa, no momento certo, você tocou o prato e a obra foi recomposta. Nós paramos aqui, vamos avançando. Olhos altivos são arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Eu sempre condeno a arrogância, né? Aí eu coloquei uma imagem aí em várias línguas, ego, né? Eu sou mais importante. Quando a pessoa se vê ou pensa, tá, que ela é mais importante que qualquer outra, né? A palavra sheker, tá, que vem de mentira, calúnia, ela tem essa ideia, atitude daqueles que não têm compromisso com a verdade. Né? Aqui está um pregador, alguém falando, mas tudo que ele está falando não é verdadeiro. Eu sempre falo para os meus alunos de teologia que a nossa mensagem começa em todas as áreas, não dá para fragmentar, mas um dos lugares é o púlpito, porque ali naquele púlpito eu posso pregar algo que ainda é alvo na minha vida, tá? Mas também eu tenho que pregar, se é alvo na minha vida, eu tenho que pregar com o coração aberto, Senhor, eu também preciso disso. Tá? Segundo, eu posso pregar algo que eu estou vivendo, mas tem que ser verdade na minha vida. As duas são reais. Tá? Porque, de repente, eu posso estar pregando um assunto que eu ainda estou sendo trabalhado por Deus. Isso não me impede de pregar sobre determinada área que Deus ainda está trabalhando no meu caráter. Isso não me faz de mentiroso, desde que eu entenda isso. É muito importante. Então, a partir da mentira, não está sendo quem está ouvindo, é de quem está falando. Então, essa a condenação. Então, Laszlo, você quer agora língua mentirosa, né? Atitude daqueles que não têm compromisso com a verdade. Ou seja, eles estão proliferando, é a mesma frase anterior, mas com outra imagem, eles estão proliferando. Tá? É o mesmo A, só que é o mesmo A contado de maneira diferente. Nessa imagem, né? Podemos colocar que o verdadeiro A é o amarelo, mas depois ela já aumentou um ponto, deixou ele roxo, depois já aumentou mais algumas mentiras, deixou esse A com fundo vermelho, né? Então, a falta de compromisso com essa verdade. Então, isso faz com que mãos, ou seja, sangue inocente, sejam derramadas. Essa expressão aqui, mão, que é a palavra iad, né, significa ter uma atitude contra, ou ir fazer algo. Tanto é que a palavra yod, né, que vem dessa etimologia, significa trazer
a realidade. Então, a expressão melhor aqui não seriam mãos, mas na cultura hebraica, e principalmente no tempo de Salomão, quando você trabalhava algo, tá? Você fazia algo, você colocava sua identidade. Quem aqui tem vamos colocar assim, uma veia artística, sabe o que eu estou falando? Desde você confeccionar um quadro, você confeccionar uma melodia, você confeccionar uma mesa cheia de guardanapos, né? Você colocou um pouco de você lá. Então, essa é a ideia do IAD. Você está colocando algo que você construiu. E aí vem a expressão derramar, né? A expressão derramar no hebraico é shapark, que significa você espalhar algo, tá? E aí nós temos algo que não é verdadeiro, por isso a palavra inocente, a palavra nakif, né? Que significa algo que não conduz com essa verdade, ou algo que está sendo inventado. Então, é muito importante a atitude daqueles que agem com crueldade, violência e injustiça para com os outros. No hebraico, como eu já disse, você pode matar uma pessoa somente falando mal dela. Eu vou tentar dar um exemplo, ok? Imagine que você está indo para um congresso ou ouvir alguém falar, tá? E alguém chega para você, você está indo ouvir esse cara? Esse cara é isso, e denigre a imagem dele. Pode ter certeza que se você se deixar ser contaminado, você não vai ficar olhando para aquele cara com a mesma coisa. Ou então chega alguém no ministério e alguém fala assim, não, essa pessoa aí, ó, ela é fofoqueira, ela deu trabalho no outro ministério. Pode até ser verdade, mas queira ou não queira, você já fica assim, até começa a tratar mal a pessoa, sem, de fato, você saber se aquilo foi verdadeiro ou não. Então, é nesse sentido aqui, tá? É nesse sentido aqui. Então, cuidado com o que você está falando. Essa semana, eu atendi uma pessoa que acabou aquele momento terapêutico. No momento terapêutico, ele falou mal no pastor e eu fiquei com aquilo no coração. Aí eu lembrei, enquanto ele estava falando, me veio aquela frase. E eu pensei, Deus, acabando esse atendimento, eu até saí para fora da sala. Eu falei, eu vou conversar com ele, porque era isso que eu esperava e espero quando alguém começar a falar mal de mim. Opa, peraí, você conhece mesmo o pastor Sila? Porque isso aí não conduz com o que eu conheço dele, no mínimo. E aí eu falei, quando a pessoa estava assim, eu falei assim, você sabia que esse cidadão aí foi meu aluno? Você sabia que ele vem pelo menos uma vez por mês conversar comigo aqui? Você sabia que tudo isso aí não é verdade por causa disso? E eu comecei a pontuar. Aí a pessoa olhou para mim assim, nossa, que bom, pastor, porque eu já estava acreditando. Eu falei, esse é o problema de todos. Então, veja só, aquela pessoa, ela poderia inclusive ter me contaminado, mas eu já aprendi que quando se fala mal de alguém, como eu já fui vítima disso, eu sempre jogo para escanteio e vou orar para ver o que o Senhor vai me falar. E o Senhor sempre me traz a verdade, porque Ele traz para mim e para você também. Tá? Então, isso nós precisamos estar entendendo, amado. Mãos que derramam sangue, os comentários, as fofocas é uma forma de matar a identidade do outro. Então, é isso que eu estou falando aqui. Às vezes, um comentário mal colocado, ó, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo outro, você acaba matando a imagem dela. Imagine, né, exatamente, de novo, o exemplo. Né? Vai vir alguém que você não conhece, e antes disso, eu contei uma experiência num dos aulões, ou eu sei que eu contei, eu não sei se foi lá na igreja, eu nunca esqueço, eu fui pregar em Dourados, e aí eu cheguei um pouco antes, só que eu tinha recém chegado no estado de Mato Grosso do Sul. E aí eu fiquei, eles me pegaram, deixaram no hotel e falaram, pastor, o congresso era um congresso de jovens, vai começar à noite, então o senhor só pode, o senhor apareça lá ou alguém vai vir te buscar a tua hora. Mas como a cidade é pequena, Dourado, fui caminhando, acabei vendo o local onde estava sendo organizado o congresso e entrei. E tinha uma mesa para inscrição. Eu parei ali olhando, aí uma pessoa falou assim, o senhor quer se inscrever? Quando eu vi que ele não me conhecia, eu falei, eu gostaria, mas o que que é? Eu sempre, quem me conhece sabe que eu gosto de ir brincando, né? E de repente a pessoa faz isso, olha esse comentário, é um pregador. Eu falei, quem que é o pregador? É um pregador de fora, ele diz que ele é gago. Rapaz, eu quero sentar na primeira cadeira, eu quero ver como é que eles me trazem para um congresso da mocidade, né? Um gago para falar. Essa eu quero ver. Eu falei para ele assim, rapaz, eu não vou me inscrever agora não, porque nem podia, né? Mas eu vou sentar no primeiro lugar do teu lado, eu quero ver como é que um gago prega, né?
E qual foi a surpresa dele quando ele viu que era eu, né? E é interessante, porque ele estava. Que bom que ele foi para sentar no primeiro lugar, mas aonde que eu quero lugar? Olha como que se desconstrói uma imagem quando se faz um comentário desnecessário. Então, nas cartas do apóstolo João, né? Todo aquele que aborrece ou odeia o seu irmão na perspectiva de Deus é um assassino. Aos olhos de Deus, pirraçar o semelhante é o mesmo que matá-lo. Isso nós precisamos entender, entendeu? É o famoso bullying de hoje, né? É o famoso bullying de hoje. Mas é interessante que o bullying é como se fosse uma descoberta da cosmovisão hoje que está enaltecendo as diferenças, tá. Não, o bullying sempre esteve no pensamento de Deus. É como se Deus sempre, que ele não usou esse termo. Mas se você pegar o livro de Provérbios, tem outros versículos que falam para você não denegrir a imagem do teu irmão, para você não falar mal, não julgar precipitadamente o teu irmão, tá? Porque você não conhece o contexto e a história de cada um. Então, isso aqui é interessante. Então, a fofoca, presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso. A fofoca é uma arma que pessoas mal resolvidas e invejosas possuem. Uma vez eu fiz uma palestra, a semana que vem eu vou fazer uma outra live no Instagram lá de um encontro, né? Mas enfim, e eu vou estar trabalhando sobre essa pandemia. E é interessante, na outra live anterior, nessa eu não vou trabalhar a questão da fofoca, mas eu falei assim que todo fofoqueiro é um invejoso. E aí eu expliquei na live o que é inveja e o que é a projeção da fala através daquilo. Se eu não consigo ter aquele sucesso que a pessoa teve, eu vou denigrir a imagem dele. Ah, mas ele subiu muito rápido, aí dá para desconfiar, hein? Nossa, ele foi promovido muito rápido. Sei não, hein? Eu fico desconfiado. Como é que o cara cresceu tanto? Até semana passada aí ele era office boy, né? Andava de bicicleta, agora já está de moto, carro, sei lá. Agora já está assim. Eu não sei não, hein? Então, que mais? De repente, ele morava de aluguel, agora tem casa própria. Sei não, hein? Então, e aí vai para outras áreas. Pode ir para outras áreas. Então, todo invejoso, tá? Ele tem o risco e quase vamos colocar assim, a certeza que ele vai se tornar, tá, um fofoqueiro. Então, muito cuidado com isso, meu irmão. Coração que maquina pensamento perverso, pés que se apressam a correr para o mal. Então, esse invejoso, ele vai começar a encher o coração dele de perversidade e ele vai ficar assim, sabe aquela piadinha que a pessoa escuta algo e a pessoa começa até, tipo assim, demonstrar uma certa ansiedade, aí alguém pergunta, você está ansioso? Estou, não vejo a hora de sair daqui para poder contar essa fofoca para alguém. É mais ou menos assim, tá? Então, coração que maquina pensamento de perversidade. A palavra maquinar aqui é uma palavra bem difícil sua pronúncia mesmo. Macharrabá, que significa você ficar colocando. Essa palavra vem do tempero, tá? De você estar cozinhando algo e você ficar aumentando o tempero. Ou seja, pode até ser que aquela informação que você tenha seja verdadeira, mas o que essa palavra quer dizer é que você fica maquinando, você fica potencializando aquilo. E aí tem a famosa brincadeirinha do telefone sem fio, né? Quem já fez, já ouviu, já participou, né? Pelo menos no meu tempo que não tinha WhatsApp, hoje é o WhatsApp sem fio. E é interessante que nós estamos vivendo isso que nós poderíamos, com toda certeza, chamar de fake news, né? Você às vezes vai ouvindo coisas que você nem sabe, mas de onde que esse cara tirou isso, né? E são as famosas fake news, que a coisa vai aumentando. E, de repente, isso não é verdadeiro. Eu tenho amado, e aqui talvez eu me posicione um pouco, mas eu tenho amado o desenrolar do depoimento de alguns políticos diante de uma situação que nós estamos enfrentando, principalmente, eu não nego que eu amei a postura do Pazuello. Justamente por quê? Porque nós temos que desmistificar, desconstruir. Já foi o tempo do brasileiro ficar aceitando as coisas e dizer, é verdade, tudo acaba em pizza. Isso é uma frase maldita. Tá? Aliás, a coisa já começa no hino nacional, né? Um gigante adormecido. Tá? É quase que nós estamos já declarando que o Brasil é um gigante, mas está dormindo. Né? Aquilo lá acaba em pizza.
talvez nós precisaríamos, talvez, mudar um pouco, mas o que tem a ver com isso é que essa palavra também significa contaminar o seu coração com incertezas. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, é uma palavra que tem vários significados. No contexto aqui desses versículos, é aquela pessoa que fica com pressa de sair daquele lugar, justamente ficar enchendo o seu coração com pensamentos charates, né, ou charash, né, para dizer assim, como que eu vou levar ou falar mais. E ele fala que essa pessoa é Aven, né? Quem está estudando hebraico, ao A com Kamet, né? O som de A com acento circunflexo, né? Aven, que é aquela pessoa maligna, cheia de maldade, aquela pessoa assim que tem no coração um sentimento ruim, muito ruim. Então, e isso a gente precisa estar entendendo. Então, coração que maquina pensamento perverso. A maldade é uma perversão que demonstra falta de amor, tá? Ô, Amandinha, Deus abençoe. Hoje está frio aqui. Um bom dia para comer um pudim delicioso que a sua mãe faz, né? A maldade é uma perversão que demonstra falta de amor. A ação planejada para o mal é uma clara ação de que o coração está bastante afastado do Senhor. O erro sem intenção de errar é pecado, mas o erro com intenção de errar e planejamento é iniquidade. Amado, guarda essa frase. Tá? O erro, tá? Sem a intenção de pecar, de errar, né? É pecado. Tá? É aquela pessoa que não tinha a intenção, talvez, de cair numa situação embaraçosa, tá? Num adultério, numa promiscuidade, sei lá, em qualquer uma situação embaraçosa. Ele não tinha intenção, mas caiu, é pecado. Mas aquela pessoa que fica maquinando como que eu vou fazer isso, como que eu vou esconder tal situação, ou seja, isso é iniquidade. Amado, pecado é assim, uma pessoa comete um pecado, é como se fosse um bloco, é um bloco. Comete outro pecado, outro bloco. Então, esse muro já tem 2 tijolos. Aí ela comete outro pecado, outro bloco. Esse muro já tem 3 blocos. E assim vai. Chega um ponto, esse muro está alto. Este muro, quando está alto, se torna iniquidade. Então, iniquidade é o acúmulo de pecado. Para uma pessoa cometer iniquidade, ela tem que ter planejado e executado pecados. É isso que o autor está falando. A pessoa fica maquinando, não, eu preciso falar, eu vou falar, e ela parte para essa situação. Então, coração que trama projetos de atitude daqueles que planejam e agem contra a vontade de Deus e contra aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. São pessoas mascaradas, são pessoas falsas, são pessoas dissimuladas, são pessoas alienadas. Nós podemos colocar uma série de coisas, mas uma só é a mais verdadeira. São pessoas que têm o coração cheio de inveja, pessoas mal resolvidas, pessoas que não sabem ter uma coisa que nós tanto falamos e que o livro de Provérbios está cheio, gratidão no coração. Porque o invejoso é aquele que não sabe ser grato pelo que tem. Tá? Deus, o Senhor abençoa o outro com essa situação. Que bom que o Senhor está abençoando. Eu te louvo pelo que o Senhor já fez na minha vida. Eu também tenho desejo de ser abençoado daquela maneira. Amém. Você está conversando com o Pai. Essa semana eu estava preparando a aula de hebraico, né? Eu não sei se eu vou colocar, mas é interessante você ver de onde vem a história, a etimologia da palavra pai, que é a junção de 2 palavras, né? A cabeça do boi e com a casa. No boi, no sentido de poder, e a casa, tá, que é a Bet, a palavra pai é Aleph e Bet, né? Quem está fazendo hebraico sabe disso. Aleph e Bet. Então, Aleph é o boi, poder, Bet é a casa. Então, pai é aquele que tem o poder na casa, é aquele que tem uma situação, tá, de autoridade. Então, é daí que vem. Então, é interessante, os alunos de hebraico já escutaram isso, que todas as 22 consoantes do hebraico têm algum desenho, ela vem de algum desenho. É por isso que é comum, às vezes, quando você pega a ilustração dos 10 mandamentos, você vê Moisés, né, com vários desenhos ali, você acha que aquilo lá não é os 10 mandamentos. O pior que é, porque às vezes com um desenho só, com o desenho do boi, você podia escrever com a cabeça do boi
No caso, você pode escrever muitas coisas, tá? Foi um hebraico 1500 antes de Cristo. Tá? Depois tem toda a mudança e o hebraico passa a ser o hebraico que nós estamos estudando no projeto Caleb, que é o hebraico bíblico, e tem o hebraico moderno, tá, que é o hebraico falado mais em Tel Aviv, em Jerusalém é mais o hebraico bíblico. Enfim, pessoas dissimuladas, pessoas fofoqueiras, são pessoas mal resolvidas em qualquer área. Tá? Então, isso eu tenho falado, essa semana conversei com o pastor e o pastor entrou com um assunto e eu falei, amado, é incrível, né? Como as pessoas valorizam mais a titularidade do que a unção. E a unção me leva a servir, nem que seja lá para limpar o jardim da igreja, como ficar em qualquer área, porque toda a área, todo o projeto do ministério, para Deus é importante. E eu repito, não é o dedo minguinho, né? O dedo do pé, o mínimo, dedo mínimo, ele é menos importante que os outros dedos, de maneira alguma. Então, isso nós precisamos estar entendendo. Então, reflita aqui, meu amado. Aqui fala sobre os pensamentos. Devemos não somente vigiar sobre os nossos atos, mas sobre o que pensamos. E Deus não se agrada de pensamentos maus. Provérbios 11:20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite ou o seu prazer. Tá? Essa é uma das orações que eu sempre faço, que a minha vida seja prazerosa para o Senhor. Mas começa no pensamento. Se lembra quando nós estudamos, eu acredito que foi, não sei se foi aqui ou foi lá na igreja, nós estudamos o pensamento paulino. Paulo sempre falava, tenha um método, esse método tem que gerar uma mudança no teu pensamento, metanoia, e essa metanoia tem que gerar uma mudança comportamental, metamorfose, que ele usa tanto no livro de Primeira Carta aos Coríntios, quanto no livro de Romanos. Paulo trabalha essa sequência, método que leva a metanoia, metanoia que leva a uma metamorfose, é o seu pensamento grego. Tá? Mas tudo começa com o pensamento. Então, é interessante, importante, eu e você avaliarmos o que ocupa o meu pensamento. E aqui entra Davi. Davi vai dizer o seguinte, tá? O pai de Salomão, talvez Salomão tenha aprendido com o pai uma das orações que Davi fazia. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. E se tiver algum pensamento que não está alinhado com o teu trono de graça, tira ele fora. É essa a ideia de Davi. Tanto é que quando Davi, pouco antes de morrer, tá? Ele chama, está lá em Crônicas, né? Ele chama Salomão, ele pega na mão de Salomão, está lá o texto, né? E ele fala assim: meu filho, conheça o Deus que o teu pai conheceu, e aí você vai ser bem sucedido. Interessante que Davi não fala assim, queira ter um exército grande, defenda as fronteiras, né? Eu descobri através da CPI que nós fazemos fronteira com o México, né? Foi uma descoberta fantástica, né? Ou seja, tem pessoas que estão lá no México próxima da gente, eu não sabia. Mas enfim, então Davi poderia ter falado defenda as fronteiras. Davi poderia ter falado tantas outras coisas, mas o que Davi fala? Conheça Deus como eu conheci, em outras palavras. Conheça o Deus do teu pai. Lá no original é conheça o Deus do teu pai como eu conheci. Davi conheceu Deus de andar com ele. Davi conheceu Deus de vivenciar com ele. Davi conheceu Deus de, sabe, de ter intimidade. E é isso que leva, talvez, Salomão a fazer o grande pedido. Senhor, então eu não quero ser o melhor rei, eu não quero cuidar das minhas fronteiras. Senhor, me dê sabedoria para cuidar ou administrar. Pés que se apressam, tá, para correr para o mal. A palavra se apressar no hebraico, mahir, né, alguma coisa assim, afoita, sem pensar. Tá? Essa palavra tem uma ideia de você sair atropelando. E a palavra correr vem na conotação de agilidade, rots, né? A etimologia de rota, no sentido de destino, vem aqui, tá? Porque correr não é no sentido de joke nosso, fazer uma corrida, né? Você ter um direcionamento. Então, você maquinou, você fica pensando, e você tem pressa em chegar e realizar aquilo que você maquinou. O que é? Então, a rota tua. Qual que é a rota tua? Eu quero falar mal de alguma pessoa, ou seja, eu quero levar essa fofoca adiante.
que é a palavra ha, ou ha, é assim mesmo. A palavra ha apenas, se tivesse o R, o A e um H, é a etimologia da palavra construir. Olha que interessante, tá? A palavra construir, tá? É a palavra ha. A palavra destruir é a palavra ha com iota, aí vem o aleph com kamet e o re. Juntando tudo isso tem o que? Destruição. E é interessante, se nós fôssemos estudar etimologia, que não é o caso, você desmembrar essa palavra e você ver como é que foi a construção dela. Então, é assim, ou você destrói ou você constrói. Na realidade, é mais ou menos isso que o autor está colocando. Deus abomina a peste que se apressa para correr mal. Novamente, vemos a importância de vigiar sobre nossas atitudes e quais escolhas estamos fazendo, que caminho estamos escolhendo, como estamos usando a sabedoria que Deus tem nos dado. Mais uma vez, provérbio, meu amado, não é bom agir sem refletir. O que se apressa com seus pés erra o caminho. Então, não é bom agir sem refletir, não é bom você agir de uma forma precipitada. É isto que o autor está nos convidando a refletir. E, já avançando, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenta entre os irmãos. Né? A palavra testemunha aqui, ela vem do, quase que é uma palavra, né? Você está lá, eu não sei se é certo dizer, tá? Mas o curso EAD, né? A distância, é mais ou menos isso. Você está à distância ou está presencial? É mais ou menos essa a ideia. A palavra testemunho significa você realmente viu aquilo, que é talvez uma palavra que nós precisamos estar pensando. E a palavra falsa, né? A palavra kazap, que é você não viu e você está levando a informação adiante. A palavra falsa, exatamente o que está acontecendo hoje, eu repito de novo, as fake news, né? A internet fez exatamente aquilo que Humberto Eco falava, né? Um monte de idiotas pipocando tudo aquilo lá. E isso acontece, gente, né? Veja as pesquisas, né? Vox Populi, Folha de São Paulo, Veja, Carta Capital. Isto é, eu li toda essa revista essa semana. Todas elas falando, né, que o presidente ganha estourado. Só que nós sabemos que essa pesquisa ela é comprada porque já existe algumas questões aí. Desculpa estar entrando em política hoje, mas são informações falsas. Quantas outras informações falsas não vêm, né, de informações mal dadas? Essa semana eu escutei que um pastor ele se tornou satanista, ele fez uma aliança com o diabo, e eu só prestando atenção naquilo lá, eu falei, e é o exemplo que eu já contei aqui, eu falei, mas ele fez uma aliança com Satanás? Fez. E sabe o que foi que Satanás exigiu dele? Quando a pessoa me perguntou aquilo, eu pensei, será que exigiu dinheiro, seu filho? O que que Satanás? Não, Satanás exigiu que ele pintasse toda a igreja de preto. Aí terminou, eu falei, amado, você sabe de onde que vem? Aí eu expliquei de onde que vem essa ideia, né, lá do Rio Som, mas olha só, não, mas eu ouvi do fulano e ele já estava esparramando isso, daqui a pouquinho a coisa se torna verdade, tá? Então, a palavra sheker, que nós já vimos, que é destruir a pessoa, destruir a imagem da pessoa. Se lembra quando nós estudamos lá atrás, no comecinho desses slides? Sheker significa você destruiu quem é aquela pessoa. Gente, eu estou avançando um pouquinho mais porque nós tivemos um problema no começo. Então, testemunha falsa. Falso testemunho, atitude daquele que dão crédito e apoia a mentira. Então, essa pessoa, porque ela também é dissimulada ou porque ela é mal resolvida, o que o autor está dizendo? Essa pessoa fica dando crédito. Tem gente que ama uma mentira, tem gente que ama uma fofoca. Por isso, um dos sites que tem o maior número de seguidores no meio evangélico, sabe qual é? Fuxico Gospel. Existe esse site, se você ainda não sabe. Olha o termo do site, Fuxico Gospel. O que tem lá? Fuxico. Só que muitas vezes esse site tem que se retratar. Aquela informação que nós colocamos. Mas aí, sabe aquela notinha? Pequenininha. Ele faz uma nota desse tamanho falando do indivíduo, aí pequenininha. Depois nós fomos verificar
não é bem daquele jeito que a pessoa trouxe para nós. Aí culpa quem trouxe, mas foi eles que lançaram. Então, duas vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos exagerar na gravidade desse pecado, meu amado. Deus é verdade e a mentira não vem dele. Aquele que é mentiroso, ou o pai da mentira, o diabo. Mentira não são brincadeiras. Temos que aprender a falar a verdade, sempre e exclusivamente falar a verdade uns com os outros, tá? Paulo nos aconselha nisso. E o que semeia, aí vem a coisa que Deus mais abomina, em algumas versões diz que é isso que dá ânsia de vômito nele. Lembrando que somente 2 vezes aparece ânsia de vômito da parte de Deus para alguma situação. Aqui e na igreja de Laodiceia, né? A palavra semear, né? Que é a palavra shiluach, ou shiluach, né? Que é divulgar, que é você jogar ao vento. Essa é a ideia, você lançar ao vento. O que você está lançando? Essas mentiras vão produzir o que? Muitas vezes, merdan, né? Divisões, tá? Intrigas, e a expressão maior, essas o bi, né? Entre os irmãos. Então, o que semeia esses tipos de intrigas, né? Ou seja, você tem alguém semeando, você tem a contenda e o que está entre a contenda? A fala da pessoa, a divulgação da pessoa. Então, Deus abomina. Deus abomina o quê? E aí nós precisamos entender, tá? Veja lá. Semear contenda é ajudar uma briga de forma contrária, é fortalecer o ódio, preferir ver a raiva entre os outros do que ver a solução do problema. É isso que nós precisamos entender, né? Por isso está uma luva de boxe ali. Nossas palavras têm o poder de curar ou de ferir, mas não podemos usá-las de qualquer forma. A boca do justo, olha Provérbios aí, amada, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Então, antes de passar para o outro slide, é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você tem boca de vida ou você tem boca de morte? Tá? Ao que semeia contenda entre irmãos, Jesus é o príncipe da paz e o contencioso luta contra o próprio Cristo. Os contenciosos se fazem verdadeiro anticristo no seio da igreja. Veja a primeira carta de 1 João 2,18. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus aparece para ele e fala assim, por que você me persegue? Paulo, opa, Jesus, não. Você é o Messias? Nossa, eu estou te esperando, tá? Ele podia até falar isso. Mas eu não estou te perseguindo, não. Estou perseguindo esse povo. Quando você persegue esse povo, você persegue a mim. Então, amado, pensa nessa frase. Quando você fala uma fofoca, quando você semeia uma intriga entre você e o teu irmão, ou teu irmão e alguém, porque às vezes nós podemos ser ouvidos, mas nós não podemos nos tornar pinicos. Entenda bem essa frase. Então, a pessoa vem, eu estou chateado com fulano. Ô, meu amado, não fica não, perdoa. Libera perdão. Não, mas ele me fez isso. Não, talvez, ele tem esse comportamento, mas perdoa. Você pode até, não precisa, que tem pessoas, amado, que alguém vem, ao fulano agiu assim, não tem como dizer, não, ele é maravilhoso. Não, eu estou mentindo. Aí eu sou dissimulado. Mas o que é o correto? Eu olhar e dizer, meu amado, realmente ele tem dificuldade nessa área, ele tem esse jeitão, mas perdoa. Eu não posso e eu não quero estar semeando contenda. Eu não vou levar adiante uma situação que vai se tornar em briga. Então, o que semeia contenda? A atitude daqueles que falam mal do outro semeia o desentenimento, desordem, desarmonia, com as intrigas, fofoca, mexerico e afasta até os melhores amigos e irmãos. Quantas igrejas, quantas pessoas que não saíram da igreja X ou Y por causa de fofoca? É isso que o autor está dizendo. Esse é o último slide para nós encerrarmos aqui. Foi um pouco mais rápido, mas deu tempo. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Então veja,
e nós encerramos aqui. Quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Meu amado, não seja precipitado no julgar, não seja precipitado no falar e aprenda a não semear contendas. Aprenda a apaziguar. Felizes são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Seja um pacificador. Meu amado, Deus te abençoe. Nós avançamos um pouquinho. Lembrando, nosso culto hoje às 18h30, e acabaremos, né, naquele horário. Eu, particularmente, estou gostando desse novo horário. Parece que dá tempo de nós irmos para casa sem pressa, esquentarmos o almoço ou até comermos uma pizza, sei lá. Mas estou gostando desse horário. Já dissemos que a Thaís Michelin está fazendo aniversário, oramos, mas caiu, né? Aí, de novo, então, Thaís, bênção dupla ou dobrada sobre a tua vida, que Deus te abençoe, a sua casa, dê sabedoria como mãe, como esposa, tá? No teu trabalho, que haja prosperidade na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Então, eu estaria agora encerrando aqui, e que Deus nos abençoe.